A paz de Jesus, meus irmãos, estamos aí na nossa terça-feira santa, chegamos no nosso 38º dia, estamos aí pertinho já de terminar o nosso retiro quaresmal, estamos na semana maior, semana de preparar o nosso coração, muito mais do que se preocupar com peixe, bacalhau, chocolate, presentes, é a gente preparar para que a gente possa viver bem a Semana Santa. Não sei se na sua paróquia costuma ter celebrações durante a semana toda, ou se só tem a partir da quinta-feira em diante, não sei. Mas participe de tudo aquilo que você puder e vivencie bem. Vivencie tudo muito bem, se entregando, meditando, entregando o seu coração, para que esse tríduo pascal, esse momento que nós vamos viver, venha atualizar e nos renovar por inteiro a nossa fé, a nossa esperança. Então, se abra a essa experiência que é graciosa, amém? Vamos começar o nosso momento oracional. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E aqui no livro a meditação começa assim: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhamo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistidos até o sangue, na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provado para a vossa correção. É Deus quem vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a própria conveniência, ao passo que este faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. A vontade do Senhor em relação a cada um de nós consiste em nos retirar de nosso pecado e nos fazer passar de toda hostilidade a Deus, causada por nossa rebeldia e dureza de coração, a um relacionamento cheio de confiança e amor. Foi para isto que o Senhor Jesus se manifestou e veio habitar entre nós, para que, conhecendo tudo o que ele fez, seus sofrimentos, sua morte na cruz, sua descida ao túmulo e a sua vitória sobre a morte, pudéssemos seguir os seus passos e assim recuperar a amizade com Deus, que havíamos perdido por nossa culpa. Tudo que o Senhor fez não foi por outro motivo, senão para salvar cada um de nós. Você consegue ter noção do quanto Jesus fez para nos salvar? Para te salvar? Você já pensou nisso? Você já ficou imaginando se
você estivesse naquela época lá com os apóstolos, você estaria no meio daqueles que estariam falando para Jesus ser crucificado? Você seria como aqueles apóstolos que fugiram? Você estaria ali assistindo e chorando? Você ia estar ali com revoltado porque estavam batendo no inocente e você sem poder fazer nada, senão você ia ser morto? Se você estivesse nessa cena, vendo Jesus sendo crucificado, quem você seria? Uma pergunta forte. Porque no primeiro momento a gente pode dizer assim, não, eu ia estar querendo defender, eu ia estar chorando. Mas pare e pensa, será mesmo que a gente ia defender? Será que a gente não ia querer fugir? Porque tem tantas coisas hoje que acontecem e eu não vejo os cristãos brigando por aquilo que é certo. Pelo contrário, vão se estreitando também conforme o mundo está ditando as regras. Se um artista, um cantor ou uma cantora fala alguma coisa sobre amor, liberdade, muitas das vezes a gente vai na onda. Só que quando a gente vai perceber, é contra o evangelho. E aí a gente não está condenando, a gente está apoiando, a gente está aplaudindo. Quanta coisa a gente aplaude que é errado. Quanta coisa a gente defende que é errado. Então, a gente não... Quando a gente se coloca na cena de Jesus sendo crucificado, a gente tem que pensar que a gente pode ser. Não estou falando que é. Mas a gente pode ser aquele que ou que fugiram ou que estavam ali gritando, crucificam. Porque hoje a gente muitas das vezes não defende o nosso Senhor, não defende a igreja. Muitas das vezes a gente também está junto com aquele grupinho que está falando mal, com aquele grupinho que também está condenando. Então, muito forte, tá vendo como de uma frase a gente tira bastante coisa? Há um segredo para imitar Jesus na morte: descermos também nós espiritualmente à sepultura por meio do batismo. Como isso se traduz na prática? Como nos afeta? A primeira atitude é romper com a vida passada, mas ninguém pode conseguir isso por si mesmo. Precisa da graça do Espírito Santo e de um novo nascimento, pois esse nascer de novo pelo batismo é verdadeiramente um novo começo, o início de uma vida nova. E o começo de uma vida nova coincide com o fim da velha. Assim, como uma semente que vivia no fruto desce à terra e repousa, permanecendo inerte por um tempo, antes de rebentar numa nova condição, assim também conosco era preciso que nessa mudança de vida experimentássemos a morte como um ponto final ao que passou para inaugurar um novo começo. No batismo, a água faz às vezes do sepulcro, assim como a pessoa que se afoga é coberta até o topo. A água derramada sobre a cabeça significa que o indivíduo, ao ser batizado, fica de certo modo inteiramente sepultado nas águas. O batismo mostra que aos olhos de Deus, nossos pecados foram afogados e que estamos sepultando nossos vícios e tendências para o mal. Você está disposta a sepultar os seus pecados? Você está disposta a viver essa vida nova? Não podemos caminhar, buscar e rezar terço, fazer novena, fazer diversos propósitos de oração e continuarmos o mesmo. É preciso mudança. É preciso. Não tem como um cristão permanecer o mesmo depois que conhece a Cristo. Não tem como. As perguntas de hoje vão nos dizer assim: eu correspondo à graça que recebi no meu batismo? Como? Quais são as tentações que podem me levar a trair minha fé? Minha vigilância espiritual é constante? Ou preciso fortalecer meu espírito na luta contra as tentações? Eu convido a você, aí no seu caderno de oração, a você responder essas perguntas com toda a sinceridade do seu coração.
e pontua mesmo quais são as tentações hoje que você tem atravessado, quais são as lutas hoje que você tem encarado e que dificulta na sua caminhada, que dificulta o seu crescimento. O que você precisa fazer de concreto para que a sua vida espiritual possa crescer? Não sei. Você que sabe da sua realidade, você que sabe das suas condições. Então, reflete, medita, peça ajuda do Espírito Santo para que ele te ilumine, para que ele te oriente. Deixa o fluir de Deus na sua vida. E não tenha medo se Deus começar a te pedir coisas. Te pedir para acordar mais cedo, te pedir para ler mais a Bíblia, te pedir para ler determinados livros. Eu estou esse ano lendo o Diário de Santa Faustina, né? Eu comecei tudo de novo. O ano passado a gente leu aqui no canal, mas Deus colocou, você precisa ler de novo. A gente não chegou nem a terminar o diário, mas eu voltei e eu sempre também faço uma vez na semana, só que aí eu faço 1 hora de leitura. E nesse período da quaresma eu não fiz, por conta dos outros livros de quaresma que eu estava lendo. Então, para não ficar muita coisa e eu acabar me embolando, eu não li o diário. E vou retornar agora na segunda-feira, na próxima segunda. E quando eu vou lendo, eu vou vendo que assim, nossa, quanta coisa. Apesar de ter coisas que eu já tinha lido, apesar de ter coisas que eu já tinha meditado, mas Deus traz uma nova visão, uma nova direção para algo que eu já tinha lido. E dessa vez eu vou até o fim, né? Até terminar. Não sei se eu vou conseguir terminar esse ano, mas é sempre bom a gente também fazer essa parada para também ler um livro de algum santo, para ler também algum escrito, homens e mulheres que também passaram por grandes desafios. É claro que não tem como eu agir como Santa Faustina agia, que tinha ali 24 horas para rezar, que era totalmente entregue a Deus. Eu preciso atualizar isso na minha vida, de acordo com os meus horários, de acordo com a minha rotina, porque eu não sou freira, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. Então, você precisa incluir também as coisas de Deus na sua rotina. Você que trabalha, você que estuda, você que faz curso, não sei, mas você precisa ir colocando horários para Deus, porque senão o dia vai passar e a gente vai esquecer. Então inclui aí no seu dia a dia, ler um livro, ler o catecismo, de buscar coisas de Deus para te fortalecer, para te alimentar. Isso é fundamental. O desafio de hoje vai dizer assim: pensa o Espírito Santo que ilumine as profundezas de seu coração. Identifique áreas de sua vida em que você pode estar vulnerável à tentação. E peça a Jesus que o fortaleça para resistir e permanecer fiel. Comprometa-se a viver com mais vigilância e fidelidade. E um outro propósito que o Márcio deixa faça uma oração de renúncia a todas as situações em que você percebe que traiu a Deus ou se omitiu em assumir a sua fé. Comprometa-se a um ato concreto de lealdade a Cristo, como a fidelidade à sua hora de oração ou de leitura da Bíblia. Então, no seu caderno de oração, você pode fazer essa oração de renúncia, pedindo ao Senhor perdão pelas vezes que você não defendeu a fé, pelas vezes que você não se comportou como um católico, como um cristão. Então, no seu momento de oração, você tem muita coisa aí para meditar, para fazer. Então, que o Espírito Santo te mova, amém? Vamos para a nossa oração final. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase de hoje é de Santo Ambrósio. Para se desfazer deste mundo, a ligação com o diabo encontrou-se no batismo, no meio de um homem morrer enquanto vivo e de ressuscitar enquanto vivo. Que a gente possa romper com todo o mal que ainda há em nós, com todo o mal que ainda tenta nos tirar da presença de Deus, e que
o Espírito Santo nos ajude à fidelidade, amém? Eu te espero amanhã para o nosso penúltimo dia do nosso retiro quaresmal, e lembrando que na quinta-feira a gente termina, mas o estudo da Bíblia ele vai continuar, né? Todos os dias, não tem pausa. Esse ano é estudo da Bíblia Fidelidade. Esse ano é o ano de estudar a Bíblia. Se você está atrasado, retorne. Se tem muita coisa para você colocar em dia e você acha que não vai dar conta, então retorne e continue de onde você parou. E vai seguindo. Por mais que no dia 31 de dezembro você não vai ter terminado, mas prossiga na fidelidade. Se você quer iniciar, os vídeos estão todos aqui na playlist para que você possa acompanhar. Então, assim, material tem, é só você botar a mão na massa, amém? Então, vamos seguir firmes. Que Jesus te abençoe e que o Espírito Santo nos fortaleça. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos na paz.